de lei que proíbe o uso em qualquer contexto ou disciplina de linguagem neutra na educação básica. A proposta altera a lei de diretrizes e bases na educação. A professora Rita de Cássia comenta agora esse assunto na coluna Educação na Cidade de hoje. Bom dia, professora. O STF já tinha discutido esse tema, que volta a ser pauta em todo o Brasil. Qual o impacto dessa mudança no setor? E, para a gente entender aqui no popular, é a história do todos, todas e todes. É isso? Bom dia. Exatamente, Renata. Bom dia. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio Cidade. Quero dizer que você está lindíssima, tá? Com esses penachos aí carnavalescos. Obrigada. Então, eu quero começar, Renata, comentando um pouco sobre essa decisão do STF. O que foi que aconteceu, né? Para que os ouvintes entendam. No estado de Rondônia, o governo do estado se incomodou pela utilização da linguagem neutra em alguns ambientes escolares. Veja bem, não era uma coisa generalizada. Isso era muito mais utilizado, na realidade, no nível da universidade. Mas pronomes neutros como todes, ou no lugar do um xizinho, né? Para poder aí contemplar masculinos e femininos e gêneros que não se determinam, assim como a palavra elos no lugar de eles ou elas, né, começa a gerar um certo incômodo de algumas parcelas da sociedade. E aí o governo de Rondônia decidiu proibir a utilização desse tipo de pronome em todos os ambientes escolares. E aí o que foi que aconteceu, né? O movimento LGBTQIA+, conjuntamente com militantes de direitos humanos, que consideram que isso era invasivo, até porque a língua é uma coisa viva. Os pronomes, eles mudam com o passar do tempo. A gente tem que lembrar que um dia você já foi vossa mercê, né? E na escrita da internet, muitas vezes está como VC. Então, em virtude disso, foi acionado o judiciário para que o judiciário se pronunciasse. E não há muitos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu, tá, que não se pode impedir a utilização desses pronomes na sala de aula. O que é que significa que o Supremo quis fazer? O Supremo nem obriga nem desobriga. O grande problema do Supremo está na questão da proibição, considerando que a língua também tem esse aspecto de militância, de inclusão, esse aspecto mais de acompanhar a dinâmica social. E aí a decisão do Supremo é baseada no seguinte preceito, é que a gente não tem uma legislação que proíba qualquer tipo de restrição de língua. E isso, à vista do Supremo, parece ser uma medida inconstitucional, porque isso viola a liberdade de expressão. E aí vem o Congresso Nacional com a intenção exatamente de regulamentar isso e mudar o entendimento de forma que o Supremo não possa colocar. Mas o que eu quero discutir aqui, né, com você e os ouvintes da Rádio Cidade é por que essa controvérsia toda? A gente sabe que nos últimos anos no Brasil existe um certo movimento que acredita que a utilização de trabalhar sexualidade na escola, questões relacionadas a gênero, poderia ocasionar um certo desassossego na sociedade, fazendo com que as pessoas fossem induzidas a uma mudança de orientação sexual. O que é, em si, né, uma coisa completamente sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, fora o temor. A gente consegue entender o temor do novo, a gente consegue entender que a nossa sociedade está se tornando mais inclusiva e que isso gera, em alguns setores da sociedade, uma certa estranheza. O que a gente não pode é desaguar no mar de intolerância. Essa semana, Renata, em Pernambuco aconteceu um fato bastante inusitado, né? Nós tivemos a eleição para a diretoria de uma das mais tradicionais universidades do país, a FDR, a Faculdade de Direito do Recife. E a chapa que ganhou com uma votação extremamente expressiva, foi uma chapa que está capitaneada por duas pessoas muito conhecidas no cenário jurídico pernambucano. O professor Torquato Castro Júnior e, como vice, a Antonella Galindo. O que é que tem de novo nessa chapa? É que a Antonella Galindo, há
tempo atrás, chamava-se Bruno Galindo. E era um professor de direito constitucional, bastante conhecido não só a nível pernambucano, mas a nível Brasil. E o antigo Bruno passou por um processo de transição e agora adota o nome social, né, de Antonella Galindo. E isso não provocou, dentro da Faculdade de Direito do Recife, um desassossego, porque o fato de uma mulher trans, hoje, já ser a primeira professora trans da Faculdade de Direito do Recife, e agora assumir um cargo de chefia, não impactou na ideia de que isso poderia, né, causar algum tipo de transtorno, muito pelo contrário, isso foi muito bem recebido pelos alunos e professores da universidade. E aí o que eu quero chamar a atenção em relação a isso é que a orientação sexual é uma coisa que você traz com ela, não é uma coisa que você muda. Você não constrói uma orientação sexual diferente de uma pessoa. Se ela passa por experiências diferentes daquilo que aquela família espera, que aquela igreja espera, não é porque alguém modificou, mas é porque aquela pessoa ela já tinha aquele tipo de orientação sexual que muitas vezes pode ser desperto por uma situação. E a utilização de uma linguagem não faz com que ninguém mude a orientação sexual. Então é muito importante ressaltar isso, porque as pessoas têm muito medo. Então as pessoas acreditam que o fato de haver uma modificação na linguagem, isso pode causar um impacto, gerando repercussões sociais que muito mais estão na cabeça, na imaginação das pessoas que têm medo disso acontecer, do que efetivamente na prática. Então, a orientação sexual é uma coisa que vem com o indivíduo, é algo que a sociedade hoje está discutindo, porque nós precisamos ter um processo de abertura, e que quando um professor, uma professora, num projeto de pesquisa, utiliza esse tipo de linguagem, o que ele está querendo fazer é incluir pessoas e não excluir, é dizer assim, olha, todos aqui, de fato, são bem-vindos, né? Não importa se são homens, mulheres, se são pessoas trans, se são pessoas cis, como é que se apresentam? Esse espaço é um espaço da coletividade, não é um espaço de restrição. Então, esse foi o entendimento do Supremo, esse debate hoje está sendo levado para o Congresso, mas ele é um debate muito atual na educação, porque as questões de gênero hoje fazem parte da pauta do dia. Hoje, as pessoas que têm uma orientação sexual que é diferente da orientação heteronormativa, então, os homossexuais, os transexuais e toda a gama LGBTQIA+, hoje encontra maior facilidade de aceitação, o que não significa dizer que ainda não existam restrições, que não significa dizer que não existam violências. Então, a grande questão no processo educacional é que o processo da educação deve ser para todo mundo. Então, a gente não pode excluir uma pessoa pela sua aparência, pela sua orientação, pela forma como ela pensa, mas esse universo educacional deve ser um universo de debates. Então, o que está por trás dessa linguagem, na realidade, é essa estranheza em relação a esse respeito que nós devemos ter ao outro. Então, professora, resumindo, isso hoje é uma forma de comunicar, uma comunicação inclusiva. Isso não significa que vai estar lá na prova do Enem, por exemplo, né? Ainda não, né? Isso significa dizer, Renata, que nós estamos acolhendo pessoas que não se encontram contempladas dentro dos nossos gêneros. Às vezes, inclusive, eu pego alguns trabalhos bem provocativos. Por exemplo, a gente na língua portuguesa utiliza como padrão o masculino. Então, tem trabalhos que invertem isso e que trabalham no feminino. Isso causa um desassossego. A intenção, de fato, é fomentar a discussão e dizer assim, sim, e se o gênero predominante não fosse o masculino e fosse o feminino, como é que seria? É importante ressaltar que muitas línguas possuem o gênero neutro. Então, isso não é uma novidade do ponto de vista linguístico, isso é uma coisa muito utilizada em diversos países e que hoje a gente começa aqui a tentar trabalhar com a intenção de incluir e não dizer assim, olha, todo mundo agora vai ter que mudar a orientação sexual. Todo mundo agora vai ter que ter experiências múltiplas. Não, gente. Isso aí é um terrorismo que se faz, tá? Para tentar impedir, de fato, com que um trabalho muito relevante do que diz respeito à inclusão seja feito. Então, não tenha medo da linguagem neutra. A linguagem neutra não vai mudar a orientação sexual de ninguém. Simplesmente vai fazer com que aquela pessoa que nunca foi lembrada, ela seja lembrada dentro do discurso e que, de volta, ela se sinta acolhida dentro do ambiente escolar. Ah, professor, eu adoro o Pajubá, professora.
uma linguagem maravilhosa. Todo mundo se comunica super bem. Obrigada, professora. Um cheiro. E é interessante que o Pajubá não é a linguagem neutra, tá, não. Renata? Só quero fazer essa distinção. Não o Pajubá é uma linguagem irrespectiva da população LGBTQIA+, e que não é essa que está sendo utilizada na escola. O que está sendo utilizada é o pronome neutro. Entendido, professora. Mas é a forma de se comunicar, né? Eu lembro muito de um livro que eu li na faculdade, que hoje ainda é muito utilizado, que é o preconceito linguístico. Né? Se a gente... Do Marcos Bain. Isso, se a gente for... eu não vou me comunicar com fulano porque fulano não fala a minha língua, ou fulano, para quem está ali na posição defensiva, fala errado, ou enfim. É uma forma de se comunicar que não vai mudar. A gente sempre lembra aqui, professor, quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas são tão preocupadas assim, o que é que isso vai causar na cabeça do outro, o que é que isso vai mudar na sociedade, o que, sabe, assim, são preocupações, a gente tem tanta coisa, assim, para mudar, principalmente quando o assunto é esse, é identidade de gênero, orientação sexual, como a senhora sempre fala aqui, né? É o preconceito, é a falta de informação e que isso deixe de ser um problema e que a gente passe a conversar de fato sobre o que interessa, que é a inclusão de todo mundo. A gente vive em sociedade, todo mundo paga seus boletos, né? Todo mundo tem seus direitos, seus deveres e às vezes as discussões são tão assim, vamos proibir as pessoas de falarem. A gente fala tanto em ditadura, medo de ditadura e tudo mais, e a gente ainda se apega a essas discussões que a senhora trouxe agora. E o interessante, Renata, é que as pessoas muitas vezes acham que não falar vai fazer com que a coisa não exista. Pois é. Isso é uma loucura, né? Uhum. Então, na realidade, nós só estamos legitimando no discurso algo que já existe. Caiu, foi. Vou deixar de falar que vai deixar de existir. Perfeito, professora. Muito obrigada. E reforçando, eu adoro o Pajubá, que não tem nada a ver com a linguagem neutra. A professora deixou bem claro aqui. Mas eu adoro me comunicar. E a gente, às vezes, é muito mais bem entendido do que com determinadas colocações. Obrigada, professora. E é uma riqueza, né? Uma riqueza cultural, essa pluralidade de formas de comunicação, né? Eu adoro. Um cheiro, professora. Bom carnaval. Até semana que vem. A você também, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, excelente carnaval para todo mundo, para aqueles que forem brincar, para aqueles que forem descansar e para aqueles que vão orar, né? Então, que todos sejam incluídos aí nesse feriado e que tenham um excelente feriado. Importante também. Cheiro, professora! Essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade de hoje.